Olá, boa noite. Este é um guia de negócios para o setor açucareiro. Nós veremos como é a comercialização, a exportação e os entraves que esta commodity enfrenta no mercado internacional. Também veremos qual é o papel da OMC neste setor. Para a abertura do mercado internacional, os acordos e negociações comerciais têm permitido que o país amplie sua capacidade e potencial de produção e consumo, mas é importante saber que para o acesso ao mercado externo, cada produto possui exigências e determinações específicas que serão norteadas pelo teor do acordo ou negócio adotado por país, bloco ou organização. Os produtos agrícolas só passam a ser regulamentados internacionalmente a partir de 1995, quando surgiu o Acordo sobre Agricultura na Rodada Uruguai, da OMC. O acordo foi feito com o intuito de reformar o processo de comercialização de produtos agrícolas, incluindo a redução de medidas protecionistas de acordo com as normas do GATT. Desde então, o agronegócio tem conquistado um espaço no mercado internacional notável, ocupando também um importante papel no PIB nacional. Agora vamos falar do produto que focaremos nessa apresentação, o açúcar. O açúcar é uma commodity muito importante como fonte de energia natural. Hoje, ela é indispensável para a alimentação básica em todo o mundo. O Brasil, historicamente, é o maior produtor de açúcar do mundo, representando 20% da produção global e 45% da exportação mundial. E mesmo o açúcar sendo um produto tão indispensável, ainda enfrenta dificuldades para sua comercialização, devido às restrições impostas por outros países em formato de cotas, subsídios e outras barreiras que limitam a exportação. Os desafios mais recentes em relação ao açúcar se concentram na queda de produção do açúcar a nível mundial. A projeção pela Organização Internacional do Açúcar, a OIA, de déficit global para a safra de 2020-21 seria de 6,9 milhões de toneladas. Se não fosse pela produção do Brasil, esse déficit poderia ser muito maior. Agora vamos falar da produção do açúcar no Brasil, tendo a cana-de-açúcar como matéria-prima. Apesar dos altos e baixos da produção e o cultivo da cana-de-açúcar, o Brasil atualmente é um dos maiores consumidores e é o segundo maior produtor da cana-de-açúcar no mundo. Esta commodity também é designada como alternativa para o setor de biocombustíveis por causa dos seus subprodutos, como o etanol. Por isso, a cana-de-açúcar é considerada de grande relevância para o agronegócio brasileiro. Somente o setor sucroenergético representa 2% do PIB total brasileiro. O cultivo da cana-de-açúcar ocupa 1,2% do território nacional, e a maior parte está concentrada nos estados do Centro-Sul e Nordeste. Esta cultura faz parte do cotidiano de mais de 70 mil produtores, gerando emprego, renda e desenvolvimento em cerca de 30% dos municípios brasileiros. No setor da exportação desta commodity, o Brasil se posiciona em primeiro lugar segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Os principais países de destino do açúcar exportado pelo Brasil são a Argélia, a Índia, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Nigéria e China. Mas o açúcar brasileiro chega a ser exportado para todos os cantos do mundo, no total para mais de 200 países. Agora vamos falar um pouco dos desafios que a comercialização dessa commodity enfrenta. Ainda que o Brasil tenha vantagens por ser um dos maiores produtores mundiais desta commodity, existem barreiras a ser superadas como medidas protecionistas, a cultura de subsídios à exportação, sobretudo na União Europeia e os Estados Unidos. Muitas vezes isso distorce a regulamentação já pré-estabelecida para o comércio internacional.
Sem dúvida, é importante ressaltar que após a criação da OMC, estes hábitos vêm sido progressivamente reduzidos, por meio de acordos arbitrados no órgão de solução de controvérsias, da OMC, que nós falaremos mais adiante. Como falamos no começo deste vídeo, a comercialização agrícola só foi regulamentada a partir de 1995, em conformidade com as normas do Acordo do GATT. A proposta principal do GATT possui o cerne da sua Constituição na não discriminação dos países membros, e ainda que tenha sido evidenciado uma notável redução das barreiras tarifárias ao longo do tempo, novos códigos foram surgindo que indicam a uma marginalização principalmente dos países em desenvolvimento. Estes códigos também podem ser caracterizados como um novo tipo de protecionismo, as chamadas barreiras não tarifárias. Isso pode-se ver também na prática nos países da União Europeia, que são tradicionalmente conhecidos por serem protecionistas no setor agrícola e por darem prioridade à importação de produtos de países que foram suas ex-colônias. As medidas protecionistas e a cultura de subsídios representam ser um dos maiores motivos para a formação de contenciosos que dificultam a fluidez dos acordos entre diversos países e blocos econômicos. Felizmente, existem organizações técnicas que atuam na promoção do agronegócio no mercado exterior, que auxiliam na resolução estratégica desses desafios. Para citar o principal deles, temos a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, SRI, que trabalha em colaboração com o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, direcionando nos processos de negociação de acordos de comércio preferencial envolvendo produtos agropecuários com diversos países e blocos econômicos. O Brasil, historicamente, tem sido ativo nas participações regionais, bilaterais e multilaterais. Nos registros de 2005, atuando em mais de 665 negociações sanitárias e fitossanitárias envolvendo 134 países. Agora vamos ver algumas negociações do Brasil na OMC. Como dissemos anteriormente, o Brasil se encarrega de reduzir as barreiras que limitam o comércio, por meio de acordos. O principal órgão responsável que se ocupa de resoluções de conflitos é o órgão de soluções de controvérsias, ou Dispute Settlement Understanding em inglês, que funciona como tribunal de disputas comerciais que visa resolver discussões relativas à aplicação de interpretações dos acordos da OMC e, ao mesmo tempo, proporciona a segurança e efetividade das regras tratadas do sistema multilateral do comércio. Geralmente, os setores mais afetados pela cultura de subsídios indiretos e diretos à exportação, sobretudo nas comunidades europeias, são os agronegócios açucareiros. Dentre as disputas mais recorrentes, pode-se citar os entraves entre o Brasil e a União Europeia, cuja ação foi iniciada pelo Brasil em 2001, contando com a adesão da Austrália e da Tailândia na demanda feita na OSC. A demanda era contra as exportações subsidiadas de açúcar da União Europeia, um fator que constata uma violação das regulamentações de comércio da OMC. Como recomendação e resolução formuladas pela OECD, determinou-se que as comunidades europeias adotassem medidas de redução das exportações subsidiadas de açúcar, assim como também redução de pressupostos destinados a subsídios. Isto motivou uma reforma do regime comum europeu para o açúcar, com medidas regulatórias que limitam a produção e a quantidade de verba que seria destinada aos subsídios, juntamente com cortes às tarifas de importação do açúcar. O impacto destas ações refletem até nos dias atuais, com desdobramentos positivos para as exportações brasileiras. No caso Brasil e Tailândia de 2016, o Brasil realizou uma ação na OSC porque observou, por meio de constatações, que o regime utilizado pelo governo tailandês, desde o cultivo até a exportação do açúcar, apresentava uma sequência de ações que demonstravam a existência de subsídios à exportação. Com alegações detalhadas relatadas na OSC,
O Brasil observou que as atitudes tomadas pela Tailândia violavam as regulamentações estabelecidas no Acordo sobre Agricultura e o Acordo SMC. No entanto, como resposta, o governo tailandês informou que tomaria medidas para reformar o seu regime para a produção de açúcar e solicitou que o Brasil suspendesse o contencioso. O caso atualmente ainda está em andamento, pois está refriado devido à atual paralisação da OMC. Outra disputa igualmente relevante, porém mais atual, é a do Brasil e a Índia. A Índia também é caracterizada por ser uma das maiores consumidoras mundiais de açúcar. Por isso, as relações comerciais e a sua atividade com relação à produção dessa commodity é determinante para o comércio deste produto. O Brasil iniciou a demanda, a qual se juntaram a Austrália e a Guatemala, sustentando a afirmativa que o país indiano utiliza os subsídios às suas exportações de açúcar, o qual viola as regras internacionais de comércio, o que gera um excesso de ofertas no mercado internacional. Isto causa uma queda nos preços em todo o panorama internacional. Segundo a UDOP, União Nacional de Bioenergia, os prejuízos causados aos exportadores em específico no Brasil, estima-se que a perda será entre 1,3 bilhão por ano. Como solução para evitar o excesso da produção desta commodity no mercado, incentiva-se a diversificação na produção indiana, para que se utilize o açúcar para produzir etanol como um biocombustível limpo e acessível. Mas, em relação à situação atual deste caso, por ser recente e devido à paralisação técnica da OMC, foi informado aos países dessa disputa será continuada em aberto, estendendo-se até provavelmente 2021. Os acordos regionais e bilaterais são acordos que podem tratar de cooperação e integração em diversos âmbitos, principalmente da área da economia e segurança. Estes acordos são caracterizados pela sua reciprocidade. O Brasil é um membro ativo do Mercosul, uma organização intergovernamental que foca na integração regional, principalmente no âmbito econômico, propondo e discutindo regulamentos referentes à área sanitária e fitossanitária e outros tipos de barreiras não tarifárias. Também existem acordos extra-regionais, como o Acordo do Mercosul e a União Europeia, que representa uma maior abertura comercial entre países membros, onde são negociados acordos para a priorização dos principais produtos de interesse de ambos blocos. No setor sucroenergético, este acordo foi estimado que poderá chegar a triplicar as suas exportações. Existem outros acordos entre blocos interregionais, citados a seguir, como o Mercosul e a Índia, Mercosul e Canadá, Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, Mercosul e a Coreia do Sul, o Mercosul e o Japão. Estes acordos são necessários para que as cooperações, acordos e negociações possam manter a estabilidade e quaisquer elementos que possam ser discriminatórios. Quaisquer tipos de barreiras técnicas que possam ajudar no setor agroexportador, especificamente o setor açucareiro que nós estamos tratando nesta apresentação. Bom, eu espero que essa apresentação tenha sido proveitosa para vocês. Na descrição deste vídeo eu vou colocar algumas referências que foram utilizadas para a produção deste guia, assim para que vocês possam usar como fonte de pesquisa. Muito obrigada pela atenção e até mais!